Olá, meu nome é Patrícia Kobayashi, sou diretora executiva do Kansas CBC e hoje a gente está aqui para conversar com o Ricardo Aprigliano, nosso vice-presidente, sobre a grande novidade do Kansas CBC de 2025. Ricardo, muito obrigada pelo seu tempo. Dia 13 de janeiro de 2025, o Kansas CBC aprovou a norma complementar 6 de 25, que estabelece o regulamento de produção antecipada de prova. Ricardo foi o coordenador do nosso grupo de trabalho que redigiu o regulamento de produção antecipada de prova. Ricardo, você poderia nos explicar, assim, em linhas gerais, o que é a produção antecipada de prova e qual é a sua finalidade? Vamos lá, prazer estar aqui. Bom, a produção antecipada de prova é um procedimento prévio, antecede uma discussão principal, uma arbitragem principal, e ela tem origem numa regulação da legislação processual geral. O que fez a gente regular isso, criar um regulamento próprio, foi um conjunto de decisões do Poder Judiciário que disse: quando você tem uma cláusula arbitral e precisa fazer uma produção antecipada de prova, essa produção precisa ser feita perante os árbitros. Então, havia um vácuo legislativo que a gente precisava regular, nós fizemos esse regulamento, longamente debatido, o trabalho final ficou muito bom, e ele, em linhas gerais, ele permite que as partes antecipem um aspecto da discussão que é exclusivamente relacionado à prova, para conhecer melhores os fatos de uma certa circunstância contratual, de uma disputa, e com base nessa prova antecipada, que pode ser um depoimento, pode ser uma perícia, pode ser exibição de documento, pode ser de diferentes tipos, as partes conseguem compreender melhor se devem brigar, qual o tamanho da briga, qual é o tipo de pedido que tem que fazer. Então, é uma ferramenta processual que aprimora o processo de concepção e de desenvolvimento do litígio. Aí fica uma dúvida. O Kansas CBC, ele já administra procedimentos de urgência, procedimentos regidos pelo regulamento padrão, que são, em última instância, produções antecipadas de prova. Então, assim, por que o Kansas CBC entendeu que era oportuna a aprovação de um regulamento próprio? Há uma diferença importante entre essas figuras, porque essa produção antecipada de prova que a gente está falando aqui agora, primeiro, ela não tem nada de urgente. Ela é uma produção que não depende, não é uma circunstância que ou eu provo agora ou eu perco essa prova. Né? O velho e bom exemplo de que eu preciso ouvir um depoimento de uma pessoa que está doente, pode ser que venha a falecer, então eu preciso ouvi-la essa semana. Aí, em circunstâncias normais, eu ouviria uma audiência no ano que vem e a pessoa pode não estar mais aqui. Ou eu preciso fazer uma constatação de um dano de um bem e eu tenho que constatar isso rápido para esse bem não ficar parado, danificado. Essas circunstâncias que são o que explica uma arbitragem de emergência que tenha por objeto uma prova, né? Uma produção antecipada de prova fundada em urgência, é diferente do que a gente está tratando aqui. Outra diferença importante é, quando você tem um árbitro de emergência, você precisa que esse árbitro dê uma resposta emergencial sobre uma questão. Mande fazer alguma coisa, proíba alguma coisa de ser feita. Né? Então, em geral, você está pedindo uma liminar, uma medida urgente, pode ser liminar ou não, para um árbitro. A produção antecipada de prova, ela tem uma nuance importante. Ela não é um mecanismo para decisão sobre a prova. Ele é só um mecanismo para produção da prova. Quem vai pesar essa prova, valorar essa prova, é o árbitro da causa principal, é o tribunal arbitral da arbitragem principal. Então eu preciso de um mecanismo que, diferentemente do nosso árbitro de emergência, assegure a produção da prova e não termine com uma decisão dizendo que alguém está certo ou que alguém está errado. Essa decisão não existe na produção antecipada de prova. A produção antecipada de prova vai terminar com uma decisão dando por concluída a prova, sem juízo de valor sobre ela. Muito bem. E aí, uma pergunta. Está excluído o árbitro de emergência para tratar da questão da prova. E aí, uma das questões que eu achei particularmente importantes é que o regulamento de produção antecipada de prova retira a necessidade de entrar com uma arbitragem principal, o que, né, cumpre o objetivo da produção antecipada de prova. Quais outros pontos do regulamento você percebe que foi importante endereçar para termos um regulamento próprio? Olha,
normatizar isso tinha alguns desafios. As coisas que eu acho que o nosso regulamento vai muito bem e é muito apropriado. Primeiro, ele prevê um árbitro único. Como é uma medida de mera produção de uma prova, ele não precisa de um tribunal arbitral inteiro, lembrando que esse tribunal arbitral ou esse árbitro único não vão realizar uma atividade de julgamento ao final. Então é uma atividade, de certa forma, mais simples. Então, árbitro único, exceto se as partes combinarem no contrato. Segunda coisa, a gente prevê um prazo máximo de duração dessa prova e o custo dessa PAP está atrelado à complexidade da prova, porque haverá caso em que a prova a ser produzida antecipadamente será bem grande e complexa, isso gera uma precificação de um jeito, e haverá casos em que a providência é mais simples. Nos dois cenários, há uma preocupação em que o prazo seja rápido, porque essa é uma medida preparatória de uma futura eventual disputa. Se ela for bem feita, e quando ela for bem feita, ela vai gerar duas possíveis consequências. A primeira é a parte que produziu a prova olhar e falar assim, na verdade eu não tenho um caso, o meu caso não é tão bom, ou eu adapto o que eu achei que eu tinha de direito e eu vou formular um pedido depois mais dirigido, mais apropriado. A segunda variável é eu desistir de propor uma ação principal, porque eu constatei que eu, por hipótese, achei que tinha um dano e não tenho, achei que essa parte era responsável pelo meu prejuízo e ela não é. Enfim, por diferentes circunstâncias, aqui você tem ou a eliminação de um litígio ou o aprimoramento desse futuro litígio. Perfeito. Está muito bem alinhado com, acho que, a proposta do CANSE-CBC de prevenção de disputas, o que, enfim, eu confesso que acho que até fecha um ciclo, né? Mas agora, por questões um pouquinho mais práticas para quem está nos ouvindo. Então, você poderia explicar assim, quando o regulamento é aplicável, quanto em tempo em média, você disse 6 meses, mas esse é o tempo que se espera mesmo, como é que o regulamento funciona na questão de tempo e, acho que talvez o mais importante de tudo, quanto custa? Bom, então vamos lá. A PAP ela pode ser usada imediatamente para todos os contratos que já prevejam a convenção de arbitragem elegendo pelo CCBC. Então, qualquer contrato existente já se vale da PAP. Segunda coisa, os 6 meses eles são prorrogáveis e essa prorrogação depende de provocação das partes ser examinada pela instituição para que a gente confira se é efetivamente necessário e quanto tempo essa causa esse procedimento tem que avançar. Lembrando, ele é idealmente rápido, porque ele vai continuar sendo preparatório de uma futura disputa, mas provas muito complexas podem acabar exigindo um pouco mais de tempo. E este é o nosso regulamento de custas tem, né, nós já temos isso no nosso site, o custo estimado desses procedimentos com base na complexidade. Então nós temos diferentes faixas de valor, seja de honorários aos árbitros, seja de taxas administrativas, a depender da complexidade do caso. Perfeito. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o regulamento de produção antecipada de prova do CANSE-CBC, ele está disponível no nosso site e a gente vai colocar um link para vocês acessarem o regulamento. E se tiverem dúvidas, mandem perguntas para nós. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado a você.